Boa noite, já estamos em noite, vamos ver. Esse pessoal. Oi, Sabrina, estão me ouvindo? Oi, gente, tudo bem? Tá direitinho a imagem? Estão me vendo direitinho, me ouvindo? Porque a gente vai precisar. Eu vou mostrar pra vocês algumas vezes o mapa, ver se tá tudo direitinho. Pegaram os mapas de vocês, tá? Hoje vai ser aulão, se preparem. Boa noite, Valéria. Boa noite, gurias. Oi, Marcelo. Oi, Luísa. Oi, Carol. Só as guerreiras aqui, em pleno dia de Natal. Obrigada, amor, obrigada. Perfeitas, muito obrigadas. Seguinte, estão prontas? Achei bem importante fazer essa live, viu? Porque amanhã eu vou fazer então com vocês uma live sobre as energias de 2022 e a gente precisa entender que 2022 é mais um capítulo dentro da novelinha que a gente vem vivendo aí mais ou menos desde 2019, por aí. Então, por isso que eu achei importante a gente dar uma revisada no nosso passado e conseguir ver como tudo é muito bem desenhadinho, sabe? A gente fica então estudando os trânsitos, estudando astrologia, vê alguma coisa do nosso mapa e às vezes a gente não tem a real dimensão do quanto essas energias herméticas funcionam, né? Do quanto tudo que tá então lá no céu reflete aqui e reflete dentro da gente também, né? Porque todas essas coisas estão conectadas, todas as energias estão conectadas. Oi, Luísa, oi, Mari, oi para todo mundo que tá entrando. Tô fazendo aqui uma breve introdução pra gente começar então com o nosso assunto, tá? Acho importante que todo mundo tenha aí o seu material. Então, se tu não fez isso até agora, esse é o momento, gente, porque se vocês não tiverem essas duas coisas, vai ficar muito difícil de vocês conseguirem acompanhar a live. Eu me comprometo aqui de ficar o tempo que for necessário, aí que o Instagram me permitir até, nem que a gente tenha que interromper a live e começar outra, para que vocês consigam entender tudo. Percebam se o assunto começa a ficar muito difícil, me avisem, porque eu vou ter que fazer um apanhado tanto de coisas bem básicas da astrologia, como de algumas coisas mais avançadas. E às vezes esse intermédio, assim, de eu falar uma coisa muito básica e ir para esse lugar mais avançado do estudo da astrologia, pode ser que alguém se atrapalhe, se embanane, mas eu quero que todo mundo entenda, tá? Então, se alguém aí pelo meio começou a se atrapalhar, manda uma pergunta, tá? Eu vou tentar tá mais ou menos atenta aqui ao que vocês estão colocando, ainda que eu tenha bastante coisa para passar para vocês, mas eu quero que vocês consigam fazer as coisas, entender as coisas e cada um tenha a sua percepção da sua vida, que é o mais importante. Por isso que eu pedi para vocês trazerem os mapas de vocês. Se vocês não tiverem com o mapa de vocês em mãos, gente, por favor, sem astrolink, sem personagens, sem essas porcaria, tá? Façam o mapa de vocês no site do Astro, que nem eu ensinei ali nos stories. Quem não tem ainda o seu mapinha, sai um pouquinho aqui da live, vai, pega o seu mapa, salva no computador para olhar na tela ou imprime se tiver condições. Mas assim, não vai ter como entender se vocês não tiverem com isso na mão, tá? Se vocês não tiverem aí o mapa para olhar, vai ser bem impossível de conseguir acompanhar. E também aquela lista que eu falei para vocês fazerem, tá? É importante que vocês façam uma lista dos eventos mais importantes que tiveram na vida de vocês. E essa importância, assim, até coisas que vocês lembrem, sabe? Ah, briguei com fulano, me separei, me mudei para tal cidade, comecei curso, sei lá, comecei o segundo grau, comecei a faculdade, larguei a faculdade, terminei a faculdade. Então, assim, todas essas coisinhas que vocês lembrarem, coloquem em datas, né? Tenham ali a vida de vocês, os anos corridos, as coisas que foram acontecendo, sei lá, quando teve alguma doença, quando entrou em depressão, quando saiu da depressão, todas essas coisas, tá? E façam essa lista, porque hoje a gente vai fazer essa combinação da história de vocês com a astrologia para vocês verem
como é tudo muito certinho, tá? E é interessante a gente fazer esse estudo, porque dá esse senso mesmo de que a vida da gente já tem um script. A gente tá mais ou menos dançando aí, mas o nosso livre-arbítrio ele é meio limitado. A gente tem um script, a gente tem essas coisas, e é importante a gente lembrar que essas coisas elas não são impostas a nós. Do tipo assim, alguém determinou que eu ia ter que viver tal coisa. Não, isso são acordos que a gente faz com a gente mesmo antes de encarnar. O nosso mapa, ele é um contrato encarnatório. A gente tem ali no mapa astral todas as coisas que a gente pensou, né, em algum momento aí pré-encarnatório, que disse assim, olha, eu preciso desenvolver tais e tais virtudes, eu preciso desenvolver X coisas para me melhorar, enquanto ser infinito, né? Sim, tá todo mundo presente. Eu preciso me melhorar nesse aspecto. E para isso, eu vou precisar desenvolver tais e tais coisas, né? Eu vou precisar trabalhar determinadas áreas da minha vida, lidar com determinados tipos de pessoas, ter uma mãe com uma energia bem específica, ter um pai com uma energia bem específica. Então, a gente faz essas determinações no nosso mapa justamente para a gente conseguir trabalhar essas coisas que a gente veio aqui fazer. E o nosso mapa, ele é justamente isso, ele é uma programação, ele é um mapa, ele vai dizer pra gente quais os caminhos que a gente foi determinando que a gente ia fazer ao longo da nossa vida. Então é isso que eu venho propor aqui pra vocês hoje, vocês perceberem o quanto os trânsitos astrológicos, e eu vou explicar pra vocês também o que são os trânsitos, eles influenciam no nosso mapa pra fazer a gente retornar para esse acordo de alma que a gente fez com a gente. Ele vai nos empurrar para esse lugar quando a gente começa a desviar e fazer outras coisas, que não é aquilo que a gente acordou com a gente que a gente ia fazer, tá? E aí vocês vão perceber isso direitinho nos mapas, então por isso que eu pedi, tenham o mapa em mão, eu vou explicar tudo, tá? Desde a pessoa que entrou aqui, caiu, oi, o que é astrologia, até a pessoa que já entende bastante. Então tenham o mapa em mão, tenham essa lista com os eventos, assim, importantes da vida de vocês, ok? E aí a gente começa, então, a nossa live. Lembrando, o mapa não é aquela tabelinha do Astrolink, não é aquela tabelinha do Personare, sabe? Não, vamos com calma, tá? O mapa é esse aqui, que vocês vão, ó... Isso aqui vocês pegam lá no site do astro.com, que nem eu ensinei, e eu vou ensinar vocês a olharem essa mandala, tá? Prontas? Então, o que eu peço de vocês, em primeiro lugar, me avisem se alguma coisa ficar confusa e vocês se atrapalharem, tá? Se começarem a se atrapalhar nas coisas que eu tô explicando, coloquem aqui as perguntas, porque eu preciso conseguir traduzir isso de uma maneira que vocês entendam, tá? Obrigada, Maurício. Ali tá o site, astro.com. Me avisem se vocês não estiverem entendendo e se proponham a fazer esse esforço individual de fazer o link entre as informações. Eu vou passar as informações para vocês e daí o trabalho de cada uma no seu mapa é fazer esse link, tá? Das temáticas, com a casa, com o que está acontecendo e trazer aquilo para sua vida. Esse é o papel de vocês, tá? Eu não vou ler o mapa de ninguém aqui, não vou entregar as respostas prontas para ninguém, até porque os trânsitos eles podem trazer movimentos na nossa vida diversos, vai depender muito de como a gente estava encarando aquela temática da vida naquele momento, tá? E eu vou dar alguns exemplos para vocês ao longo da live também do que pode ou não acontecer, tá? Oi, Marielle, tudo bom? Então tá. Olá para todo mundo que entrou. Pedi para vocês essas duas coisas então, tá? Me avisem se começar a ficar muito confuso e façam esse esforço de fazer a combinação das informações, tá? Porque eu não tenho como fazer isso por vocês, por todo mundo que tá aqui, tá? A princípio a live vai ficar salva, porém não me comprometo, porque se tiver algum problema aí no meio do caminho, como às vezes acontece, quem tava aqui viu, quem não tava não viu, ok? Bom, então vamos começar com a nossa live do passado. Pra gente conseguir fazer essa compreensão do que acontece no nosso mapa
e também de como os planetas estão se mexendo no céu ao longo dos anos, eu preciso que vocês primeiro consigam entender o que é essa mandala aqui que vocês imprimem, tá? Eu quero que vocês peguem essa mandala agora, olhem para ela e vocês vão perceber que a gente tem três anéis, né? 3 círculos diferentes. E é isso que eu quero que vocês atentem agora. Vamos começar de fora para dentro, tá? O círculo de fora, o primeiro anel, vocês vão ter todos os signos. Prestem atenção. Vocês têm ali todos os signos. Vai começar na esquerda, no centro, ok? Bem no ponto da esquerda, no centro, vocês vão ter o ascendente de vocês, tá? Vocês vão ter ali o primeiro signo que vai organizar a mandala de vocês, vai ser o ascendente de vocês. E a partir dali, fazendo a roda por baixo e depois girando até em cima, tá? Até chegar de novo ali na esquerda, vocês vão ter todos os outros 11 signos. Percebam se vocês veem isso, conseguiram entender, tá? O primeiro círculo externo vai ter todos os 12 signos. Esses signos, eles estão distribuídos de maneira igual. Então, a gente tem 360 graus de um círculo, 12 signos, vocês vão ter 30 graus para cada signo, sempre. Isso tem na mandala de absolutamente todas as pessoas, tá? 30 graus cada signo. Eu já quero que vocês façam uma coisa importante que vai nos ajudar hoje a entender nessa live. Aqui. Percebam, ó, essa aqui é o anel externo, ok? Esse anel externo dos signos, vocês vão fazer o quê? A linha que delimita onde começa e termina um signo, essa aqui, tá? Conforme eu tô mostrando, vocês vão fazer um risco um pouquinho maior, tá? Pouca coisa, meio centímetro. Eu vou fazer aqui mais ou menos pra vocês verem, tá? Sempre nos 30 graus do signo, ó. Aumentei a linha que divide os signos, que não é essa linha da pizza aqui de baixo, isso aqui a gente vai falar depois. Estamos falando do anel externo, apenas delimitando os signos, tá? 30 graus, façam para todos, eu vou fazer aqui junto com vocês. Dividam aí pelo anel externo os 12 signos da mandala de vocês. Ó, pronto. Ok? Isso vai ajudar vocês a entenderem, tá? Vocês aumentaram, então, a linhazinha aqui dos signos, dividindo esse espaço, ok? Bom, aí, depois desse anel externo, que é o anel que a gente tem os signos, a gente vai ter um anel, o primeiro anel dentro, que parece uma pizza, tá? Que vai formar, então, esses triângulos que a gente tem aqui, ó. O primeiro anel dos signos, o segundo anel é esse aqui, maior, ó, que faz triângulos, tá? Estão vendo? Esse segundo anel, isso é o que a gente chama das casas astrológicas, ok? É esse que parece uma pizza, são as casas astrológicas. As casas astrológicas são temáticas da nossa vida, áreas da nossa vida que o nosso mapa vai apresentar ali o que tá acontecendo, tá? O que eu quero que vocês façam? Não precisa arriscar no primeiro momento. Eu vou passar e explicar para vocês bem por alto as temáticas das casas para vocês saberem do que a gente tá falando aqui, ok? Então, assim, vamos começar sempre pela esquerda, ok? Onde tem aqui AC, ó, que é o ascendente de vocês, ok? Aqui, essa primeira linha aqui, que tá marcada AC, ok? Que é a casa 1, onde tá marcado o ascendente de vocês. E vocês vão entender, então, que esse espaço para baixo, tá? Esse espaço aqui para baixo, que eu tô demonstrando para vocês, isso aqui é a casa 1, ok? É a casa 1, que é o nosso ascendente. Terminou aqui a pizza.
vai ter o segundo espaço, que é a casa 2, que é essa segunda fatia da pizza aqui, ok? Essas aqui não vão ter 30 graus todas, elas vão ser diferentes, os ângulos das casas. Nós vamos ter casas maiores, vamos ter casas menores, nós vamos ter casa que não vai ter várias confusões, e é nessas casas que vão ficar os planetas, ok? Estão entendendo? Me avisem se alguém não tá entendendo, tá? A fatiazinha da pizza são as temáticas da vida, que são as nossas casas astrológicas. Casa 2, casa 3, ok? Casa 4, aqui embaixo. Casa 5, a outra fatia da pizza. Casa 6, que é a última fatia da parte de baixo, tá? A imagem tá espelhada, não tenho muito o que fazer sobre isso, mas aí vocês façam o mental aí de vocês. Aí vamos para a segunda parte da mandala, que é essa parte aqui de cima. Casa 7, essa fatia da pizza. Casa 8, essa fatia da pizza. Casa 9, a próxima fatia da pizza. Casa 10 lá em cima, que a gente também chama de meio do céu. Casa 11, penúltima casa. E casa 12, que vai terminar no ascendente de novo. Perfeito? Entenderam? Tá? 12 casas, 12 signos. Não vai ficar perfeitinho casa, signo, casa, signo, casa, signo, porque as casas têm ângulos diferentes. Embora todos os signos tenham ali os 30 graus. Isso aí, Gi. Bom, o que eu preciso que vocês saibam? Essas casas astrológicas, cada uma delas tem uma temática própria. E isso é importante que vocês anotem. Então, o que vocês vão fazer nesse momento? Nós vamos pegar aqui a casa 1, tá? A primeira casa, a primeira fatia da pizza que eu mostrei, que é aquela que começa no ascendente, na esquerda, no centro, para baixo, ok? Primeira fatia da pizza. E vocês vão escrever dentro desse espaço da fatia, vocês vão escrever assim. Eu. Vocês vão escrever personalidade. Quem eu sou, tá? Isso é o nosso ascendente, ok? Bem assim, simples, tá? Ó, coloquei aqui, dentro da minha casa 1, senso de eu, minha personalidade, quem eu sou, tá? Vamos pra casa 2, que vocês vão agora anotar outras palavrinhas, vocês coloquem na casa 2. Coloquem valor pessoal, finanças, tudo que tá relacionado a dinheiro e valor pessoal é casa 2, tá, gente? Bota ali, dinheiro, que é como a gente lida com a nossa vida financeira e com o nosso valor pessoal, tá? Anotei aqui. Vamos pra nossa casa 3, aqui embaixo, que é essa fatia da pizza aqui. Aí vocês vão escrever dentro da fatia da pizza. Comunicação, mente lógica, estudos para aplicar, tá? Que não é estudos filosóficos, coisas muito longas, são estudos, cursos, coisas simples pra gente aplicar. Pode colocar também irmãos, tá? Que às vezes acontece coisa com irmãos, mas vamos ver. Ok? Quem não tiver alguma casa batendo num signo é normal. Isso aí, Marcelo. É normal, não se preocupem. Eu não vou muito trazer pra vocês a coisa, qual casa, em qual signo, porque senão vocês vão se complicar. Hoje a gente vai tratar sobre outros assuntos, tá? Ó, casa 3, tá aqui as temáticas da casa 3. Vamos pra casa 4. Casa 4. Escreve aí, família. Bota assim, relação com a mãe. Essa família da casa 4 é a família de origem, tá, gente? São os nossos pais, nossos avós, tá? Bota ali, ancestralidade. Tudo isso é casa 4, tá? Aqui. 1, 2, 3 e 4. Tá? Vamos pra casa 5.
Casa 5, aí vocês coloquem assim, criatividade, autoestima, aí coloquem autoestima social, tá? Que é como a gente coloca quem nós somos pro mundo, tá? Coloca assim, sei lá, não é senso artístico, é tipo como que eu existo, como que eu me demonstro, tá? Nesse lugar artístico. Mas pode ser assim, criatividade, autoestima social, criança interior, felicidade, que é a busca, né, pela alegria e felicidade. Tudo isso é casa 5, tá? Então já temos 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui pra casa 6. Anotem dentro da casa 6 de vocês. Rotinas, saúde. Podem botar também doenças, hospitais. Tá? Casa 6. Casa 7. Primeira casa da segunda voltinha ali. Agora a gente vai ver a parte de cima da mandala. Coloquem relacionamento amoroso. Parcerias. Aí serve sociedades, o próprio casamento, né? A pessoa que a gente tá casado, marido, esposa, tá? Tudo isso é casa 7, tá? Que é o nosso relacionamento amoroso, profundo. Casa 8. Essa casa 8 vai ser difícil de escrever porque ela é muita coisa, mas vamos lá. Casa 8, medos, vícios. O que mais pode acontecer na casa 8? Dinheiro dos outros também, né? Então, heranças. Impostos, fobias, depressão. Anotem tudo isso. Depressão. Magia, né? Bruxaria, tudo isso também é casa 8, tá? As coisas que a gente busca pra encontrar nossa expressão e jogar no mundo. Isso aí. Bota filhos, né? Boa, Marcelo, me esqueci. Lá na casa 5, botem filhos também, tá? Pra quem tem filhos, às vezes quando chega na casa 5, começa a ser muito cobrado a respeito dos filhos, tá? Obrigada, Marcelo. Casa 9. Tá? Casa 9. Aqui. O que pode acontecer lá na casa 9? Primeiro, estudos, filosofias, tá? Encontros religiosos, que a pessoa começa a buscar novas religiões, tá? Ou as coisas simplesmente acontecem, né, na vida da pessoa, que daqui a pouco ela entra em contato, né, com outras religiões. Morar fora, viajar... Morar fora do país, tudo isso casa 9, tá? Meu aluninho, isso aí. Ó, casa 10, meio do céu lá em cima. Vocês vão escrever assim na casa 10, tá? Botem assim, vida profissional. Ponto ápice do mapa. Eu para o mundo, né? Que é o lugar em que eu vou então mostrar tudo o que eu construí da 1 até a 9, eu vou manifestar no mundo na minha casa 10, tá? Tudo que eu vim caminhando aqui até a casa 9. Casa 11. Aqui. Aqui vamos escrever assim, ó, associações. Amigos, tá? Escreve ali dentro da casa 11. Associações, amigos, coletivo, tá? Bota ali dentro da casa 11. Casa 12, aqui. Aí, meu amor, vamos escrever assim, ó, dissolução. Tá? Porque a casa 12 é a casa de peixes, é a casa de Netuno, é a casa em que a gente vai dissolver tudo que a gente construiu até aqui
Pode colocar ali morte. Ninguém vai morrer, tá, gente? Calma, são mortes simbólicas, tá? Dissolução, morte, período sabático, coloca assim, tá? Por quê? Porque eu preciso finalizar a minha mandala aqui na casa 12 com essa dissolução, com essa desconstrução do eu, para poder renascer de novo na casa 1. E daí criar uma nova personalidade, um novo eu, entenderam? A gente vai fazer toda essa volta. A casa 12 é uma casa importantíssima, tá? Porque a gente vai desmanchar tudo que a gente criou até ali, vai ficar só com o que presta, com o básico, básico, básico mesmo, que é quem nós somos, tá? Pra daí chegar na casa 1 e começar a criar uma nova vida, tá? Bom, me avisem se entenderam isso. Todo mundo fez as suas anotações aí? Entendido? Então, assim, a gente fez esse risquinho a mais aqui nos signos, tá? E anotou aqui embaixo algumas temáticas das casas astrológicas, conforme eu expliquei pra vocês, tá? Entendido? Me avisem se ficaram com alguma dúvida. Se não, vou seguir. Bom, eu preciso, para ajudar vocês... O que o Marcelo botou aqui? Mas ainda não, Marcelo, porque são outras temáticas. A gente vai falar de trânsitos aqui, eu preciso que entendam outras coisas, então não vou entrar nisso. Seguinte, agora que a gente viu as casas e as temáticas das casas, eu quero que vocês anotem também dentro da casa qual é o planeta que essa casa tem de regente. Por quê? Porque se vocês encontrarem esse planeta dentro de alguma das casas que a gente vai estar comentando mais tarde, vocês também conseguem fazer esse link, tá? Então, assim, ó, percebam isso, tá? Peraí. Não, Maria, assim, ó, eu não tô explicando as casas astrológicas especificamente. Eu não tô dando uma aula de casas astrológicas. Eu vi aqui a tua pergunta, tá? Eu já dei uma live sobre casas astrológicas, tá salvo aqui no meu IGTV, tá salvo lá no YouTube também. Eu coloquei a live lá no YouTube também, que é uma live específica de casas astrológicas. Aqui eu tô trazendo algumas temáticas que os trânsitos astrológicos vão acionar nas casas astrológicas de vocês, tá? Não é uma live de casa astrológica. Ela vai repetir as temáticas, ok? Porém, embora que, assim, não pode ser muito diferente o significado. Se tu tá trabalhando com astrologia ocidental moderna, não vai diferenciar muito disso que eu tô te passando, tá? Não vai ser nada fora disso aqui que eu falei. Aqui eu pincei algumas coisas pra gente entender como que isso vai se relacionar dentro da nossa vida com os trânsitos astrológicos, que eu vou explicar também o que é trânsitos, eu vou chegar lá, tá? Me avisa se tu entendeu o que eu tô passando aqui agora, tá? Se eu respondi a tua pergunta. Bom, vou anotar os planetas para vocês entenderem também um pouquinho dos planetas. Dentro das casas, vocês vão enxergar esses desenhinhos assim, ó. Lua, Saturno, Plutão, Sol, Mercúrio, Marte, Vênus. Tudo isso aqui são os planetas. E os planetas ficam dentro das casas, conforme vocês estão vendo, dentro da fatia de pizza. Eu quero que vocês saibam da onde eles vêm, para vocês já saberem a temática do planeta, entendeu? Como eu já passei as temáticas das casas, são temáticas semelhantes, tá? Para os planetas. Então, vamos assim, ó. Casa 1 vai ser regida por Marte. Então, vocês coloquem ali na casa 1 Marte. Tá? Só escreve assim, não tem muita frescura. Só coloca ali dentro da casa 1, arruma um lugarzinho e escreve Marte, tá? Casa 2, vocês vão botar Vênus. Vênus vai reger a casa 2, tá? Casa 3, vocês vão colocar Mercúrio. Vão anotando. Casa 4, dentro da casa 4, vocês vão colocar a Lua, tá? Oi, 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 pra quem tá entrando. Nós estamos rabiscando o mapa astral. Quem chegou agora, segue adiante. Entra com a gente, que a gente tá rabiscando todo o mapa astral. Então tá, casa 1, Marte. Casa 2, Vênus. Casa 3, Mercúrio. Casa 4, Lua. Casa 5, Sol. Anota ali. Casa 6, Virgem. Tá? Casa
7, Vênus de novo. Bota Vênus ali dentro. Casa 8, Plutão. Escreve ali Plutãozinho. Isso não quer dizer que os mesmos planetas vão estar dentro do mapa de vocês, tá? Eu não tô determinando quais os planetas que estão dentro do mapa de vocês. Eu tô dizendo quais os planetas que regem as casas, para vocês saberem a temática dos planetas, tá? Bom, casa 8, Plutão. Casa 9, Júpiter. Escreve ali na casa 9. Ok? Casa 10, Saturno. Estão prontas? Casa 6, Vênus de novo, tá? Vênus tem 2 vezes. Vênus e Mercúrio vai passar 2 vezes, tá? Eu coloquei Virgem na 6, desculpa, mas é Mercúrio, porque é a mesma coisa, mas enfim. Não se preocupem muito com isso. Porque Virgem é o signo que rege a 6, que é Mercúrio também. Tá? Então me atrapalhei e falei Virgem. Tenham paciência comigo. Então tá, vamos de novo. Casa 1, Marte. Casa 2, Vênus. Casa 3, Mercúrio. Casa 4, Lua, tá? Casa 5, Sol. Casa 6, Mercúrio de novo, ok? Casa 7, Vênus. Casa 8, anotaram? Casa 8, Plutão. Casa 9, Júpiter. Casa 10, Saturno. Casa 8, Urano. Ó, a Raquel vai escrever pra vocês, porque ela é um amor. Casa 8, Urano. Desculpa, casa 11. 10 Saturno, 11 Urano, 12 Netuno, tá? Me fala se complicou. Vou fazer todos de novo. Vou falar todos de novo pra vocês. Isso, falei 8, né? Ó, casa 1, Marte. Casa 2, Vênus. Casa 3, Mercúrio. Casa 4, Lua. Casa 5, Sol. Casa 6, Mercúrio de novo. Tá? Casa 7, Vênus de novo. Casa 8, Plutão. Casa 9, Júpiter. Casa 10, Saturno. Casa 11, Urano. E casa 12, Netuno. E daí, quando vocês encontrarem esses planetas aí pelo mapa de vocês, vocês já vão saber mais ou menos as temáticas deles, porque foi aquilo que eu falei dentro das casas, tá? Vocês mais ou menos vão reproduzindo isso aí que vai ficar tudo bem, ok? Podemos seguir? Me falam se vocês se embananaram ou se tá tudo bem. Porque eu ainda tenho muita coisa pra passar. Ó, a Raquel botou tudo ali, maravilhosa. 11 Urano, 12 Netuno. Certo? Então agora nós entendemos as casas. Vimos quais os planetas que estão regendo as casas de vocês. Vocês já entenderam que o anel de fora é o anel dos signos, que tem 30 graus. Fizeram ali a linhazinha maior, tá? Para vocês enxergarem os signos de vocês, ok? Escrevemos, rabiscamos o mapa inteiro, tá? Agora, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre trânsitos. Eu quero explicar o que são os trânsitos, tá? Porque senão, nós não vamos conseguir seguir essa live. E também não vai adiantar muito, porque a live de amanhã também vai trazer a questão dos trânsitos, tá? Mas se estamos ok, essa meia horinha de introdução aí, colocamos todo mundo dentro das temáticas, entenderam? E aí, vamos seguir. Bom, gente, a astrologia, ela vai estudar a influência, né, dos astros, dos planetas. A gente chama tudo de planeta, tá? Na astrologia não tem assim, estrela. Não, é tudo planeta, tá? Ela vai estudar, então, a influência desses astros energeticamente dentro, não só do nosso mundo, né, da Terra, como uma energia que tá se conectando e que tá transmitindo uma para outra, e que estão respondendo uma com a outra, não só na Terra e coletivamente, mas também individualmente. Como que o movimento lá em cima dos astros vai nos afetar individualmente. A nossa psique, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos momentos de vida. E tudo isso vai estar o tempo inteiro se conversando com o céu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre como o movimento dos astros lá em cima, então desde o momento do nosso nascimento,
entrando em contato com a gente e nos empurrando para determinadas coisas na nossa vida. E esse empurrão que eu falo, de novo, ele não é um empurrão externo. Ele não é assim, porque os astros estão me mandando fazer não sei o quê. Não. É como se o nosso mapa ele fosse capaz de nos realinhar com o que a gente veio fazer aqui. Nos realinhar com os aprendizados que a gente determinou, que a gente ia querer fazer durante essa encarnação. E a gente às vezes começa a fugir do nosso propósito inicial, a gente começa a se atrapalhar um pouco quando nasce. E começa a fazer coisas para os outros, e começa a fazer coisas que os outros acham que vai dar certo na nossa vida. Meio como receita de bolo, né? E alguém diz, faz tal coisa que vai dar certo, faz a outra que tu vai ser feliz, faz não sei o que tu vai ter dinheiro. E a gente começa a caminhar nesses caminhos, né? A gente começa a fazer essas caminhadas, então, por caminhos que não são nossos, por caminhos que são externos, às vezes na maior das boas vontades possíveis, porque a gente, né, realmente, todo mundo quer ser feliz. Então, se alguém te diz, olha, o caminho da felicidade é esse, tu vai, né? Tu quer ser feliz, qualquer pessoa quer ser feliz. Só que esse caminhar, que é um caminhar externo, imposto externamente, dos sonhos de outras pessoas, dos olhares da vida de outras pessoas, das histórias que outras pessoas queriam criar sobre a sua vida, ele muitas vezes nos desalinha do que a gente veio aqui fazer e aprender, do que a gente acordou com a gente. Que a gente disse assim, olha, eu vou nascer com esse mapa, porque ele vai me empurrar pro que eu preciso. Ele vai me fazer ter as lições que eu preciso ter ao longo da minha vida. E aí, quando a gente começa a estudar os trânsitos astrológicos, a gente vai vendo o quanto eles vão fazendo esse ajuste de nos colocar de novo no nosso trilho, de nos trazer de novo para quem a gente é, por essência, né? Por alma, o que a gente veio fazer aqui, tá? E aí, eu preciso falar um pouquinho sobre o que são os trânsitos, tá? Os trânsitos astrológicos, eles são assim, por mais que a gente tenha nascido num dia específico, numa hora específica, num signo específico, e aquele mapa é como uma fotografia, né, realmente, do céu naquele momento, o céu não ficou estático. O céu seguiu se movimentando. E a gente tá com aquele mapa. E a gente começa a estudar os trânsitos quando a gente começa a fazer a correlação geométrica, tá? A correlação geométrica do que está acontecendo no céu de acordo com o meu mapa. Entenderam? Então, assim, digamos que eu tenha um sol em Sagitário. Meu sol tá dentro do signo de Sagitário. Vai estar numa casa astrológica, não sei qual, mas dentro daqueles 30 graus de Sagitário que vocês anotaram ali no mapa de vocês, tá? Cadê? Aqui meu Sagitário, ó. Dentro de algum lugar aqui estaria o meu Sol. Não é o meu caso, tá? Tô só falando. Por aqui, dentro desses 30 graus, vai estar o meu Sol, que é essa bolinha aqui, estaria aqui. Ok. Quando algum planeta, outro, né? Outro planeta, sei lá, Saturno, Júpiter, o que quer que seja. Quando algum planeta estiver fazendo ângulos geométricos com esse Sol, eu vou estar sofrendo a influência desse aspecto. Seja essa influência positiva ou negativa para o meu Sol. Seja esse planeta bom ou ruim, que ele seja análogo ao que o Sol quer ou que ele seja contrário, de uma agenda contrária ao que o Sol quer. E isso vai estar me influenciando, vai estar influenciando o meu Sol. Que o que é o meu Sol? Olha lá na casa astrológica. Criatividade, autoestima social, criança interior, felicidade. Entenderam? Então, assim, digamos que Saturno esteja do outro lado da mandala. Saturno tá, sei lá, em Gêmeos, tá? Saturno vai estar fazendo uma oposição ao meu Sol. Num momento dado, momento aí da vida. Saturno vai estar opondo o meu Sol. Ferrou, gente. Eu vou estar nesse contraponto de duas energias. Saturno vai dizer o quê? Presta atenção nas tuas parcerias, no teu relacionamento. Coloca a tua energia aqui, no teu relacionamento.
Bota toda a tua atenção aqui no teu relacionamento. E o meu sol vai fazer o quê? Com que eu me apague, com que eu comece a diminuir a minha energia vital, a diminuir a atenção que eu dou pra mim, que é o meu sol, e eu dê mais atenção pro outro. E eu queira construir um relacionamento, eu queira me dedicar pra outra pessoa, muitas vezes em detrimento de quem eu sou. E isso vai acontecer de uma maneira inconsciente. Ninguém pensa assim, ano que vem vai acontecer tal e tal trânsito, então eu vou agir do jeito X. Não é assim. E é isso que vocês vão ver hoje. O quanto esses trânsitos vão afetando. Não é necessariamente luz e sombra, tá? Porque a luz e sombra a gente daí tá falando sobre o mesmo aspecto. O que eu tô dizendo é como uma influência externa, que é um outro planeta, vai afetar um ponto do nosso mapa. Positivamente ou negativamente, tá? O movimento do céu, grau exato, sobre a fotografia do seu nascimento, afetando aquela casa. É, tipo isso, Gi, tipo isso. O céu seguiu se movimentando e conforme as coisas vão se mexendo, elas vão criando angulações com pontos do meu mapa. Claro que os pontos que a gente tem que sempre colocar mais atenção são o nosso Sol, o nosso ascendente e a nossa Lua. Coisas que estejam fazendo ângulos com o nosso Sol, ascendente e Lua vão estar tinindo na nossa vida enquanto temáticas. E a gente vai falar sobre isso hoje também, tá? Amanhã a gente vai falar também na live do futuro ali. Porque isso aí vai estar nos afetando. Não tem como não afetar. Por exemplo, vamos falar de movimentos específicos, tá? Todos os dias, aqui no Instagram, eu coloco pra vocês as energias do dia. E eu vou dizer assim, hoje a lua tá no signo tal. Isso significa que a gente pode estar se sentindo emocionalmente de forma X ou Y. Sei lá, a lua está em Áries, as pessoas estão com mais energia, estão mais reativas, estão com mais vontade de fazer as coisas, de iniciar as coisas. Então, as características de Áries, a lua, que são as nossas emoções, tá? E a gente vai se contornando conforme isso. O que eu quero que vocês pesquem aqui, que é muito importante nessa live? O movimento da lua, ele é um movimento muito besta pra gente. Porque a lua troca de signo a cada 2 dias. Isso tem uma influência na nossa vida que é uma influência irrisória. Tipo, irrisória. Vocês conseguem entender isso? Pessoas que vivem justificando a lua tá em tal signo pra viver ou se sentir de uma maneira X ou Y, gente, isso é muito pobre. Não é assim, tá? A gente tem uma influência, sente uma coisinha, tarará, sim, mas a gente também tem um poder muito forte sobre a lua porque ela é um trânsito muito pequeno. Ela muda a cada 2 dias. Qual é o efeito que tem na nossa vida, na nossa construção mais longa, tá? De vida, 2 dias, sabe? Portanto, para estudo real, profundo de trânsito astrológico, cara, a lua é nada. A lua é nada, tá? Então, assim, muito cuidado com quem fica justificando muita coisa em cima de trânsito lunar, porque é nada, tá? O que é importante sobre os trânsitos lunares e solares, né? Mas sobre os trânsitos lunares, a gente tem que ter uma coisa em mente quando a gente trata de trânsitos. Quanto mais raro o trânsito, mais impacto ele tem no nosso mapa. Portanto, os planetas que estão mais distantes do Sol e que têm um movimento mais lento vão ser os que mais vão impactar profundamente a nossa construção de vida, tá? E hoje a gente vai trabalhar com Saturno, ok? Os planetas que estão mais longe, eles vão nos impactar profundamente. A Lua não nos impacta profundamente, gente. É uma vontadezinha de fazer alguma coisa. Isso não muda a nossa realidade de fato, tá? A gente pode tirar proveito disso e melhorar a nossa vida, a nossa autoestima, ter vontade ou não de fazer exercício, tarará, beleza, ok? Mas não vai mudar a nossa construção de vida. O que dentro do trânsito da Lua é interessante pra gente? Vamos pensar assim, que nem eu falei, quanto mais raro, mais importante. Eclipses, né? Eclipses são importantes, energeticamente falando.
Porque eclipses a gente vai ter, sei lá, 4 no ano. É diferente de lua que a cada 2 dias muda, tá? Uma outra coisa que é um estudo interessante da lua também são as lunações. A gente pode pensar no estudo das luas enquanto lunações. Lua nova, até a lua cheia, depois lua nova de novo, e ver o que acontece nesse meio tempo. Ok, ainda assim, impacto de vida é muito pouco, tá? Então, assim, muito cuidado com as coisas que vocês vão pesquisando e lendo aí sobre astrologia, porque senão a gente fica procurando agulha dentro de palheiro e coisa que não vai resolver pra gente. Hoje, aqui, a gente vai fazer construção de vida, por isso que eu pedi pra vocês, tragam uma lista dos eventos da vida de vocês, tá? Falando em termos de trânsitos, então, assim, ó, a lua, palhaçada, besteira, tá? Só realmente se importem com eclipses. Se a gente for pensar, por exemplo, assim, quando a gente tava em, sei lá, deixa eu pensar, 2019, entre 2018 e 2020, a gente tava tendo eclipses ali no eixo Câncer e Capricórnio, tá? E aí a gente ficou nesse lugar de lidar com nossa carreira versus a nossa vida dentro de casa, a nossa carreira versus a nossa vida dentro de casa, nossa família versus o nosso trabalho. E isso era que estava sendo trabalhado dentro do eixo Câncer-Capricórnio de 2018 a 2020. Aí vocês vejam que a gente já tem um tempo maior para elaborar uma coisa na nossa vida, tá? Daí outras coisas, a gente não vai entrar nisso hoje, tá? Isso é outro assunto. Então, assim, de 2018 a 2020, a gente fica nesse lugar, então, de trabalhar essas questões em eclipses, tá? Câncer, Capricórnio. Passou 2020, e aí a gente pode pensar, tipo, a gente pegou 2020 e 2021, esse eixo, então, Sagitário Gêmeos, né? Por que eu tô falando isso? Porque quem tem pontos importantes, o que são pontos importantes? Sol, ascendente e lua, tá? Quem tem Sol, ascendente ou lua nesses eixos dos eclipses, se ferrou nesses anos. Teve que movimentar muita coisa relacionada à casa astrológica, que é essas temáticas da vida que eu falei pra vocês, que estão dentro desse eixo. Agora, como eu falei pra vocês, o eixo tipo Gêmeos e Sagitário, pra mim, pega a minha casa 1, que é o meu ascendente, pega o meu ascendente e a minha casa 7. E esse foi o meu eixo trabalhado, 2020, 2021. E foi aqui, ó, suor. Não tive o mesmo problema quando eu tava trabalhando Câncer e Capricórnio, porque eu não tenho nada ali que fosse importante pra mim, entenderam? Pro próximo ano, e a gente já teve o primeiro eclipse, né, na última lunação, a gente vai trabalhar o eixo Touro e Escorpião. Então, quem tem Sol, Ascendente ou Lua nesse eixo, vai correr dentro da área da vida que seja do eixo, que nem que eu corri esse ano com o meu eixo aqui, Sagitário e Gêmeos. Então, é por isso que é importante a gente saber os trânsitos que vão afetar longo, porque se eu pensar uma coisa que eu tô trabalhando há 2 anos, tem um impacto na minha vida. Eu passar 2 anos dentro de uma mesma temática. Cada eclipse dá uma mordida ali, vem outro eclipse, dá outra mordida ali. E aí a gente fica ali trabalhando aquele eixo, Então agora pro próximo, quem tem aí Touro e Escorpião, vai penar dentro das temáticas da casa aí de Touro e Escorpião, tá? Deixa eu ver o que o Marcelo botou aqui. Isso, Marcelo, explica pra ela, por favor. Eu não vou poder desviar muitos assuntos, tá? Porque senão a gente vai começar a explicar mapa que não... Nessa live, especificamente, eu não vou poder entrar nisso, senão a gente vai se atrapalhar. Nem li o que tu escreveu, tá, Marcelo? Mas beleza, maravilhoso. Responda, beijos. Marcelo é meu aluno, tá, gente? Formadíssimo, tá? Ó, a Mari tem um ascendente em Touro. Então, assim, Mari, te prepara. No próximo aí, 1 ano e meio, 2 anos, a tua temática vai ser essa aí, tá? Ascendente e relacionamentos. E isso vai ficar assim, ó. Quem sou eu, quem é o outro? Quem sou eu, quem é o outro? Quanto de mim tá dentro do outro? Quanto do outro tá dentro de mim? Como que tá essa troca, entendeu? Isso aí vai chamar pra atenção. É só vocês lerem as temáticas da casa que eu passei pra vocês no início da live, tá? Então, assim, como eu tava dizendo, vai falar em lua, agir a mesma coisa, ó.
se virem aí pra vocês, eu tô entregando o chapéu, porque, ó, já tomei bastante na cabeça o meu agora que tava o meu ascendente em Sagitário e esses eclipses pra lá e pra cá. Agora eu vou ter uma folga e boa sorte pra vocês. Ó, ascendente em Touro. Ela ri porque ela sabe o que é passar essa maravilhazinha, tá? Bom, seguindo então. Quando formos estudar Lua em trânsitos, lembrem, eclipses e lunações no máximo. Não se importem com mais do que isso. Quando a gente for estudar Mercúrio em trânsitos, é só a retrogradação. A gente não vai olhar pra mais nada, tá? Não, porque ele anda muito rápido. Ele corre muito rápido, então não vale a pena procurar mais nada, a não ser olhar as retrogradações. Quando a gente for olhar Vênus, né, dentro dos trânsitos astrológicos, é importante a gente ver as casas. É importante já ver, já é diferente de Mercúrio, tá? Então amanhã, na live do futuro, eu vou falar sobre Vênus, porque tem um Vênus, o trânsito de Vênus bem importante, tá? Que a gente já tá vivendo ele, né? Vênus já está retrógrada. E nós vamos ficar aí 6 meses com a Vênus dentro de Capricórnio. Eu vou conversar sobre isso amanhã com vocês, da importância que tem esse trânsito, ok? Porque quando a gente fala de Vênus, a gente já fala aí de uns 2 anos por aí que ela leva pra fazer a voltinha. Então, assim, não é tão rápido. E a gente já consegue analisar o tempo que ela fica em cada casa astrológica, o efeito que ela vai fazendo no nosso dia a dia e das coisas que a gente vai trabalhando, tá? As retrogradações, né, de Vênus são importantes também da gente trabalhar. Quando a gente fala em Marte, é também para olhar as casas e é também para olhar as retrogradações, tá? E alguns aspectos, mais assim, quadratura e trígono. Eu sei que eu tô falando coisas que talvez vocês não estejam entendendo, mas não se preocupem muito com essa coisa. Isso é mais pra quem tá pescando saber o que tá fazendo, tá? Quando a gente fala de Júpiter e Saturno, que é o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre casas astrológicas e sobre aspectos também. E hoje a gente vai fazer um estudo detalhado do caminho de Saturno nas nossas vidas e o quanto isso mexeu na nossa vida e no nosso mapa, tá? Que a gente vai olhar pra casa e vai olhar pros aspectos. E depois, quando a gente fala de Urano e de Netuno, e aqui é importante lembrar que Urano leva 184 anos para dar a volta em todos os 12 signos, e Netuno Urano leva 84 anos e Netuno leva 165 anos para fazer essa volta. Então a gente, assim, ó, Netuno vai dar uma volta, Netuno nem vai terminar a volta e a gente já morreu, né? E Urano, se alguém viver aí até os 84, né, vai conseguir ver uma volta de Urano na sua vida. Então, assim, é importante, tá? Vai fazer movimentos importantes. Já Plutão, a gente vai olhar só, assim, alguns aspectos que sejam importantes, porque esse leva 248 anos para girar. Então, assim, nunca a gente vai ver Plutão girar toda a nossa mandala. Então, não é para se preocupar com a casa, é para se preocupar com os aspectos. Bom, isso foi tipo um parênteses, tá? Para as pessoas que gostam aí de estudar trânsitos. E agora vamos seguir com a nossa live. Quero saber se entenderam até aqui. Onde estão as casas? Onde estão os signos? E estão com a lista de vocês. É isso que eu quero saber. E se ficou dúvida do que eu estou falando, por favor, me avisem. Não sabe o ascendente, mas então tu não tava no início da live. Olha só, meu bem, o ascendente... Peraí que caiu minha caneta. O ascendente, ele vai estar sempre aqui na casa 1. Esquerda do mapa, aqui, o ascendente vai ser esse signo em que bate a casa 1. A primeira fatia da pizza vai ser a fatia do ascendente, tá? Tem que fazer o mapa lá no astro.com. Certo? Entenderam? Então, que bom que estão entendendo, vamos seguir. Já tivemos algumas desistências ali, tem pessoas que desistiram no caminho, mas eu acredito que vai ficar tudo bem. Bom, agora, o que eu preciso que vocês façam? Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre Saturno, tá? E por que eu escolhi Saturno pra gente conversar. Saturno... ele vai levar ali os seus 28 anos por aí para dar uma volta toda dentro da nossa mandala. Tanto que a gente fala no famoso retorno de Saturno. Saturno é um planeta muito temido.
As pessoas têm muito medo dos trânsitos de Saturno, têm muito medo do que Saturno vem trazer, porque Saturno traz um encontro com uma maturidade. Saturno é Cronos, né? Saturno vai trazer a necessidade da gente assumir responsabilidade sobre as nossas ações. E esse assumir responsabilidade não é assim, eu mostrar pro outro que eu sou responsável, ou eu, tipo, ter um emprego, ou gerir uma família, ser responsável por tarará. Não é isso. O que ele vem trazer pro nosso mapa é o quão responsável a gente está sendo com o nosso contrato, com o nosso mapa. Entenderam? Isso precisa ficar muito claro, gente. Ele não vem nos cobrar uma maturidade com relação às coisas externas da vida, assim. Ah, eu preciso ser um profissional maduro, um adulto que paga as suas contas e que tem a sua casa e que vai gerir a sua família e tarará. Entenderam? Ele vai dizer assim, seguinte, tu fez esse contrato aqui, esse aqui, contratinho. E aí? Por onde tu andas que tu deixou isso aqui na mão e não tá agindo de acordo com isso aqui que tu contratou contigo mesmo? Tu fez aqui, assinou, nasceu, e Saturno vai fazer isso com as nossas casas. Ele vai trazer um chacoalhamento que vai nos empurrar de volta pro nosso plano original, pro nosso contrato espiritual com a gente mesmo. E é importante fazer isso, essa prestação de contas, exatamente. Saturno vai fazer uma auditoria daquela casa em que ele está passando. Então vocês viram todas as temáticas da casa, né? Personalidade, valor pessoal, comunicação, família, criatividade, autoestima, minha rotina, os meus relacionamentos amorosos. Então assim, a gente foi vendo todas as temáticas da casa. Quando Saturno estiver passando em cada uma das casas, ele vai estar fazendo essa cobrança. Ele vai passar ali e vai dizer assim, e aí? O que rolou aqui? Fizesse alguma coisa? Não fizesse nada? E ele tem um poder tão grande que ele nos empurra para o lugar de novo. Inconscientemente, gente. É por isso que eu achei importante fazer essa live do passado para vocês pensarem o quanto que vocês viveram essa construção de um script desde que vocês nasceram, um script prontinho, e vocês foram navegando ali, sem nem saber, e chegaram aqui hoje nessa live para entender isso aí. Saturno fez esse caminho nas casas de vocês para trazer essa cobrança espiritual com vocês mesmas. E dizer assim, e aí, meu bem? Onde estamos? Ó, o Instagram vai fechar a minha live, tá? Tem 1 minuto, então eu vou parar aqui antes da gente começar. E aí eu vou trazer essa temática de Saturno e passar Saturno por todas as casas com vocês para vocês verem o que vocês estavam vivendo naquela hora, tá bem? Saturno seria um encontro com o eu, seria como se fosse, pensa assim, ó, Mari, como se fosse com teu eu superior, entendeu? Seria um encontro com o eu superior, tipo isso. E um encontro, na verdade, com o carrasco contratado pelo eu superior. Vamos deixar mais específico, né? Digamos que o teu eu superior foi lá e contratou um auditor. Ele contratou um auditor. E ele disse assim, quando esta criatura encarnar, ela vai esquecer. Ela vai esquecer o que ela veio fazer aqui. Ela vai encarnar e ela vai fazer outras coisas. Vai viver a vida, vai se divertir, vai, enfim, né, ficar louca. Então eu vou contratar um auditor que vai passar aí em torno de uns 2 anos e meio em cima de uma área da vida dela olhando e dizendo assim, e aí, o que fizesse? Não dá jeito? Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer por onde? Entendesse? Ele vem para dar aquela organizada. E lembrando que Saturno, ele tem esse arquétipo da restrição, né? Então, muitas vezes, ele pode fazer com que essas áreas da vida que ele tá tocando ali
vão ser colocadas dentro do mais básico, do básico, do básico da estrutura. Por exemplo, passa Saturno na casa 2, que é a casa do financeiro. E a pessoa pode ter realmente uma crise financeira, assim, tipo, ter muito pouco dinheiro, né? Aprender a viver com muito pouco. Aprender que não é sobre o dinheiro. Aprender a ser feliz de outras formas. Então, assim, vem trazer uma revolução naquele lugar. Às vezes é uma pessoa que sempre teve dinheiro, esbanjou, não sabia lidar com dinheiro. E quando Saturno passa na casa 2 da pessoa, ele vai lá e ele recolhe o dinheiro da pessoa e diz assim, te vira. Vamos ver quão bem tu fica sem. Entenderam? Só que são nesses lugares e nesses momentos que Saturno, ele parece muito malvado, mas ele nos entrega grandíssimas lições. Depois que eu fiz essa análise no meu mapa a primeira vez, eu lembro que eu fiquei muitos dias refletindo sobre isso, sobre o quanto, na verdade, Saturno sempre foi meu amigo. Que veio me entregar lições, assim, às vezes duras, mas que me colocaram muito de acordo com o que eu hoje penso e acredito e que são os meus valores. E que se talvez não tivesse aquelas crises, se não tivesse aqueles momentos, aqueles enfrentamentos, não sei, né, se eu não teria seguido aí desmiolada fazendo outras coisas. Isso, Gi. Ele vai ficar em torno de uns 2 anos e meio em cada signo. Vai depender um pouco das retrogradações dele, porque às vezes ele retrograda, ele é bem filha da putinha, assim. Às vezes ele retrograda bem quando tá terminando um signo e começando o outro, ele fica naquele baile. Então ele entra um pouquinho, aí volta pro signo anterior, daí aí que ele engata e vai pro próximo signo, entendeu? Mas isso é normalmente em torno dos 2 anos e meio ali que ele fica caminhando. Isso, assim, pra vocês entenderem, é tipo assim, ó. É como se, digamos que Saturno tá aqui. Ele vai caminhar, 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 caminhar. Às vezes ele retrograda no meio do signo e segue caminhando. Tá, 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 tá. Às vezes ele caminha, 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 caminha e para aqui. E daí retrograda aqui e aí segue caminhando lá pra frente. E ele vai fazer toda a volta na mandala de vocês e ele vai levar aí os maravilhosos 28 anos pra fazer essa voltinha toda, que é o retorno de Saturno, que a gente tanto conversa e tão temido na vida das pessoas, que nada mais é do que esse lugar em que Saturno volta pro seu ponto original no mapa de vocês e que vai dizer, meu amor, e aí? Viemos aqui pra fazer o quê? Quem somos? Tu vai seguir fazendo o que tá todo mundo te dizendo pra fazer? Ou tu vai fazer o que tu acha que tu deve fazer pra ti? Tá? Ele vai trazer esse momento de encontro com tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que é uma coisa que acontece bem na cidade, tá? Uma coisa que eu nunca entendi, se tu tem ele numa casa interceptada, não tem essa energia dele no mapa? Claro que tem. Claro que tem. Ou ele que traz essa energia do mapa. Claro que vai depender também do signo da casa interceptada, mas sim, tu vai ter a energia dele e pode ser uma energia às vezes mais intensa, dependendo do signo, tá? Ou aquele que te ensina meio que por caminhos tortos. Teria que analisar o mapa direitinho, tá, Luna? E ver como que tá aspectado esse Saturno. Mas todo mundo tem a energia dele, ainda que esteja em casa interceptada, não tem problema. Ele fica mais kármico ainda. Na verdade, é como se... O Saturno já é um planeta kármico, né? Nesse entendimento de karma, tá? Que a gente precisa ter de... Estamos aqui agindo e reagindo, né? E agindo e reagindo e temos as nossas coisas que viemos aqui comprometidas a fazer. Então, se Saturno vem ali naquela casa interceptada, que já é um aspecto kármico, ele vem mais pesado no karma, do tipo assim, olha, pessoa, não saia do seu caminho. Não saia. E isso só piora, Marcelo. Ele vem bem forte, tá? Mas assim, olha, gente, eu vou dizer que conforme eu analiso isso no meu mapa, eu fico profundamente agradecida a Saturno, viu? E hoje a gente vai descobrir esse caminho todo, tá? Podemos seguir. Entenderam o que Saturno vem fazer direitinho? E ele vai passar... Lembrando, a gente tá falando da rodinha de fora, ele vai passar no signo... E ao longo do trânsito dele do signo, ele vai passar, às vezes, por mais de uma casa de vocês, tá? Isso vocês têm que entender também. Ele vai fazendo o trânsito, aí digamos aqui, ó. Saturno começou, tá? Aí veio pra baixo, tá em Sagitário. Ah, lá, já tá na minha casa 2 aqui em Capricórnio. Ah, foi fazendo assim. Ó,
ele tá ainda em Aquário, mas já tá na minha casa 4, entendeu? Essas cruzadinhas aqui do mapa mostra que Saturno já tá trocando a temática. E isso é uma coisa que vocês não precisam se preocupar muito, porque assim, leva um tempo pra cair a ficha, tá, gente? Às vezes, Saturno faz um rebuliço naquele lugar, e às vezes a gente leva 1 ano e meio, 2 anos, e isso é interessante, porque Saturno, ele é o senhor do tempo, né? E tudo que ele vem nos ensinar é restrição, pouco, vamos trazer as coisas pro básico, sem muita função. E ele traz essa questão do tempo, da paciência, do esperar, da maturidade. Então, às vezes, a gente só vai entender o processo que a gente estava vivendo do trânsito de Saturno ali depois que passou, tá? É o mais comum, assim. Quando a gente tá passando, a gente tá no meio do negócio e não sabe nem pra que lado que vem. É tipo, a água bate, nós cai, a água bate, nós cai. E depois que passou X tempo daquilo que tu olha e tu diz, tá, entendi. Entendi. Até essa pescada do tempo é uma coisa interessante também, tá? Pra gente pensar. Bom, prontas para saberem os trânsitos de Saturno? Conseguiram entender? Agora, gente, pé no chão, isso aí. Agora é a parte mais legal da live. Pelo menos na minha opinião. Eu quero que vocês peguem as duas coisas, então. Pega a lista de vocês, dos eventos da vida de vocês, tá? Desde o nascimento ali até os dias de hoje. Eu vou começar com os trânsitos de 83 em diante, tá? E aí a gente começa a fazer essa caminhadinha básica, tá bom? Quem nasceu depois de 83, espera, né? Quando chegar lá o seu nascimento, daí vai botando. O que eu quero que vocês façam? Vamos começar lá em 83. Vocês vão pegar assim, ó. Em 1983, Saturno entrou em Escorpião. O que vocês vão fazer? Lembra esses risquinhos que a gente colocou aqui? Quando Saturno entra em Escorpião, vamos lembrar que a roda vai girar por baixo, vai lá pra cima e aí vai cair de novo. O meu Escorpião aqui tá na minha casa 12, tá? Aqui em cima, onde começa Escorpião, vocês vão escrevam assim, agosto de 1983. Eu vou botar aqui e vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Agosto de 1983. Eu sei que tá espelhado, mas vocês conseguem pegar a visão aí, tá? Agosto de 1983. Então, assim, o meu Saturno nasceu em Escorpião, tá? Então, vocês vão enxergar ele no meu mapa aqui, ó. Porque eu nasci em 85, então Saturno estava em Escorpião ainda, tá? Então, aqui. Em agosto de 83, ele estava aqui. Ele caminhou. Olha aqui Saturno no meu mapa, ó. Dentro de Escorpião, tá vendo? Dentro do signo de Escorpião, ainda na minha casa 12, tá? Então, Saturno, agosto de 83, entrando lá em Escorpião. Aqui, na entrada de Sagitário, ok? Nós vamos botar novembro de 85, tá? Coloquem ali. Novembro 1985. Aqui, novembro de 85. Quem nasceu antes disso não precisa, né? Mas quem tá por aí já começa a botar, tá? Então, em novembro de 85, ele veio e entrou em Sagitário, tá? Aí, ele entrou em Capricórnio, anotem aqui, em novembro de 88. 1988, ó. Em 1988, ele entrou em Capricórnio, tá? Ele vai entrar em Aquário, aqui, em fevereiro de 91. Aqui. Em fevereiro de 91, ele entra em Aquário, tá? Aqui eu tô dando a última data, tá? Sem a função de retrogradação. Então, às vezes ele vai retrogradar, vai voltar, tá. Eu tô botando quando ele entra de vez, tá?
Ó, aqui, fevereiro de 91, ele vai entrar em Capricórnio. Ele vai entrar em Peixes em janeiro de 94. Coloca lá. Janeiro de 94, ele vai entrar em Peixes. Tá? Seguindo. Ele vai entrar em Áries em abril de 96. Então, quem nasceu a partir daí já começa a botar. Ele entra em Áries em abril, tá? Aqui, abril de 96. Vamos seguir. Ele vai entrar em Touro. Fevereiro, Touro. Bota assim, fevereiro de 99. Fevereiro de 99. Ele entra em Touro, tá? Fevereiro de 1999, aqui, ele vai estar entrando no signo de Touro. Aí ele vai caminhar, tarará, vai retrogradar, toda uma função. E daí, em abril de 2001, ele vai entrar em Gêmeos. Abril de 2001, ele entra em Gêmeos. Anotei lá. Aqui, tá? Aqui, em julho de 2003, ele vai entrar em Câncer. Anota lá. Tá? Tá aqui. Julho de 2013, ele entra em Câncer. Agora, setembro de 2007. Perdão, gente. Julho de 2005, ele entra em Leão, tá? Julho de 2005. 2007 é Virgem, tá? Julho de 2005, ele vai entrar em Leão. E setembro de 2007, ele entra em Virgem. Tá aqui. Julho, aqui. Julho, ele entra em Leão. Ai, tô voltando, peraí. Setembro aqui, tá? Setembro de 2007, ele entra em Virgem. Libra, que é o próximo signo. Aqui, tá? Julho de 2010. Em julho de 2010, ele vai entrar em Libra. Ok? Julho de 2010, ele entra em Libra. E aí, vocês já imaginem, ele vai ativar tudo que tá dentro da casa de vocês. Ali, tá? Julho de 2010, ele entra em Libra. Aí, em outubro, aqui nós vamos voltar, viu? Vai entrar em Escorpião de novo. Em outubro de 2012, ele vai entrar em Escorpião de novo. Anotem. Outubro de 2012. Botei ali em cima da minha outra data, ó. Outubro de 2012, porque eu já vivi o retorno de Saturno, então o meu agora eu vou começar a fazer 2 datas, tá? Outubro de 2012, ele vai entrar em Escorpião de novo, ok? Aí, em setembro de 2015, ele vai entrar em Sagitário de novo. Bota lá. Setembro, tá aqui, ó. Aí eu tenho 2 datas, né? Novembro de 85, setembro de 2015. Ok? Vamos aqui pra Capricórnio. Ele vai entrar em Capricórnio em dezembro de 2017. Ok? Dezembro de 2017, ele entrou em Capricórnio. E ele vai ficar ali até dezembro de 2020. E foi isso que a gente viveu nos últimos anos, tá? Aí, em dezembro de 2020, ele vai entrar em Aquário. Agora ele tá em Aquário, tá? Onde ele vai ficar até março de 2023. Quando ele vai entrar em Peixes de novo. Tá? Tá aqui. Aqui, 2020, vai entrar em Peixes em 2023. Agora, amores, princesas da minha vida, peguem a listinha de vocês, do que aconteceu na vida de vocês, e batam essas datas.
e vejam se não foi exatamente aquilo que vocês viveram. Esse é o exercício mais interessante. Vocês irem agora fazendo uma análise da vida de vocês conforme Saturno ia batendo nas casas. E é importante pensar uma coisa, quando vocês são muito novinhas, né, quando a gente é muito adolescente, ainda criança, é claro que a gente não tem maturidade suficiente. Se vocês não viveram algum desses trânsitos de maneira profunda, não conseguem identificar, é óbvio que vocês não tinham maturidade para isso, né? Para ter um nível de interação X na vida que isso traga uma consciência, ok? Porém, aí, sei lá, nos últimos anos, isso eu digo assim, pra quem é jovem, tem, sei lá, menos de 30, vocês conseguem olhar os últimos 10 anos aí dos trânsitos de Saturno e ver o que aconteceu. E ver realmente ele batendo justamente nas temáticas das casas que a gente falou lá no início da live. Aqui, ó. Ele vai batendo em tudo direitinho. Gente, eu fico horrorizada quando eu fico batendo isso aqui com as coisas que aconteceram na minha vida. E aquele momento que eu falei pra vocês, de quando Saturno fica ali na casa 12, prestem muita atenção nesse momento, sabe, de Saturno na casa 12, porque é um momento em que a gente morre. Assim, quem a gente era, a gente nunca vai voltar a ser, sabe? Quem a gente era naquele momento de até a casa 11, até Saturno entrar na nossa casa 12, quando a gente tá com ele na casa 1, a gente olha pra trás e pensa assim, eu nunca mais quero ser aquela pessoa. Aquilo acabou. Na casa 1 a gente tem um renascimento tão potente, tão forte com Saturno ali, que a gente vai olhar pra trás e vai dizer assim, gente, aquela pessoa tá morta, aquela pessoa morreu, aquilo não é mais eu, não me representa. E o momento de vida da casa 12, ele é um momento de vida muito no limbo, assim, em que a gente não tem as respostas, em que a gente não é obrigado a ter as respostas. É importante que a gente não se esforce para ter as respostas, porque não é momento para isso. É momento para deixar morrer. É momento para deixar cair tudo que não faz mais sentido. Todas as historinhas que a gente se contou, todas as coisas que a gente achou que era. Ali a gente vai se despir disso tudo. Para quando Saturno entrar na nossa casa 1, a gente ser uma nova pessoa. Mais alinhada com quem a gente veio ser. Quero ver o que vocês botaram aqui. Estão tudo apavorada. Isso mesmo. É perfeito, né, Mari? É bem isso, assim. Não, 2012, o caos. O caos. Ai, o que a Luna botou? Ele passou na minha casa 6, me deu uma hérnia na cervical. Exatamente. Casa 6 é muito comum ele deixar a gente doente, viu? Muito comum. Às vezes as pessoas se mudam também, quando ele passa na casa 4 ou na casa 6, é possível que a gente se mude de casa. Porque ele bate nessas estruturas de rotina, né? Fiquei quase 2 anos tratando. Quando ele cai na casa 1, também, muitas vezes, dá problema de coluna, né? Ele ataca ali o nosso corpo físico, que é uma das temáticas da casa 1, tá? É bem comum também a pessoa ficar doente. E na casa 12 também pode acontecer isso, não só porque a casa 12 é o lugar dos hospitais, da reclusão, né? Desse lugar. Porque se eu não me dou esse espaço da casa 12, de me deixar morrer, de me deixar questionar todas as coisas da minha vida, de entrar nesse lugar de dissolução do eu, que é o lugar da casa 12, se eu não faço isso, mesmo que inconscientemente, tá, gente? Porque eu vivi essa casa 12 sem ter um conhecimento de astrologia. E fiz essas coisas, né? E vivi assim, um dia depois do outro, não queria ter planos, não queria ter respostas, não queria saber o que eu queria fazer da minha vida. Eu não queria. Porque eu já tinha feito todas as coisas que me mandaram fazer e deu tudo errado. Eu tava muito infeliz. E a minha casa 12 foi a dissolução total da minha vida. E eu não tinha essas respostas. Só que se a pessoa não vive isso, que na época, assim, eu larguei toda a minha vida, larguei toda a minha casa e fui morar na casa da minha mãe. Sabe? Tipo, pra trabalhar um dia depois do outro, sem muita programação. Eu não queria me comprometer com nada. Isso é importante na casa 12. A gente não se cobrar, a gente não se comprometer, a gente não fazer nenhuma dessas coisas. E se a gente não se dá esse tempo necessário de dissolução do eu que foi construído ao longo das 11 casas, Saturno nos impõe isso, né? Ou ele nos entrega uma doença, ou ele nos entrega uma situação que a gente precise ficar isolado,
né? Em um momento sabático. Ele faz esse movimento de nos empurrar de novo pra dentro do nosso mapa. De dizer assim, querida, o que que tu tava fazendo? Sabe? Então é muito maluco, assim, quando eu fui batendo essas datas, eu fiquei horrorizada, gente. Deixa eu ver se eu tô falando aqui. Meu Saturno tá lá em Áries. É, faz a conta mais ou menos de 2 anos e meio, tá, Sabrina? Tipo isso, tá? Eu não lembro nada de 2012. Vocês têm que fazer a lista das coisas que aconteceram na vida de vocês, que ajuda bastante, tá? E pensem uma coisa assim, ó. Quando eu comecei a, tipo, olhar esses eventos e bater essas coisas, eu fiquei horrorizada. Eu fui uma pessoa que eu demorei muito, se pensar, assim, relativamente a, por exemplo, a usar álcool, né? A beber, a fazer festa, enfim, tudo isso. Se for olhar por idade, eu não fiz isso muito jovem. E eu fiz isso exatamente no ano que Saturno entrou na minha casa 8. Quando ele entrou na minha casa 8, eu me enfiei na bebida. Foi uma loucura, assim, a minha vida. Então, assim, é muito interessante a gente fazer essas análises, sabe? Tô chocada que as minhas dores maiores foram quando ele tava na casa 12 e 1. É bem isso, Valéria. 12 e 1 é esse lugar. E que me transformou como pessoa. Eu tive os meus filhos bem quando ele tava na casa 4 e 5, ó, viu? Que eu falei dos filhos? É isso aí. É bem isso. Mari, depois pega a live de novo, que eu bati todos os anos, tá? Desde 83. Desde 83 até agora eu fiz toda a volta de Saturno, coloquei todos os anos. Gente, é sensacional. Então, assim, ó, peguem isso que eu passei pra vocês hoje, peguem a lista de vocês, sabe, dos eventos dos anos e comecem a perceber essas conexões. A perceber como que vocês já tinham um script. Já tinham um script. Vocês só foram ali, ó, dançando, achando que estavam escolhendo muita coisa e fazendo exatamente o movimento que Saturno estava empurrando vocês pra fazer. Exatamente o mesmo movimento. É uma coisa, assim, assustadora fazer essa análise, sabe? É impressionante. Quando ele teve na minha casa 8, eu tive depressão. É isso aí. E agora ele tá na casa 9 e mudei de cidade. É isso, gente. É assustador. Esses movimentos, entendeu? É uma coisa muito louca. Façam essa análise, tirem o dia de hoje, amanhã e tal, e fiquem entendendo essas conexões, porque quando a gente olhar para o futuro, a gente precisa olhar para Saturno também. Não tem como eu fazer amanhã uma live de energias de 2020 sem a gente falar de Saturno, sem a gente falar de onde ele vai estar e pensar em tudo que a gente viveu nos últimos anos, desses trânsitos, da super conjunção que a gente teve em Capricórnio, sabe? A gente vai comentar sobre tudo isso amanhã, mas olha como é importante vocês já terem essa noção que eu dei hoje pra vocês do efeito do Saturno na vida de vocês. Porque quando a gente falar de 2022 amanhã, vocês vão saber por onde Saturno vai transitar e a área da vida de vocês que vai estar sendo afetada. E depois que vocês fizerem essa análise, eu ainda vou... vamos pegar isso e aumentar 2 disso, tá? Depois que vocês fizerem essa análise detalhada e que vocês ficarem pensando isso tudo, eu quero que vocês peguem o lugar original de Saturno de vocês no mapa e façam uma cruz, assim, no mapa de vocês, tá? Com o lugar original de Saturno, façam uma cruz bem certinha no mapa de vocês. Vejam onde vai bater os lugares de oposição de Saturno com ele mesmo e de quadratura de Saturno com ele mesmo, que são de mais ou menos 7 em 7 anos, tá? E é por isso que a gente vive ciclos de vida a cada 7 anos, porque daí a cada 7 anos Saturno vai fazer uma quadratura com ele mesmo. E aí a gente vai tomar um baquezinho, assim, do tipo, ó, te atenta que eu tô aqui te cuidando. E vão ser os eventos mais importantes que a gente vai viver ao longo da vida. E depois, de novo, mais 7 anos ele vai se opor a ele mesmo. Porque ele vai ficar te dando esses, tipo, um beliscãozinho, assim. Ele tá dizendo, olha aqui, eu tenho um trânsito e meu trânsito leva 28. Andei 1/4. O que tu fez? Entendeu? Aí ele vai pegar, vai andar mais 1/4, vai fazer uma oposição. Aí ele vai fazer uma oposição ao lugar original dele e vai dizer de novo pra vocês. Vai dizer, olha aqui, já tô na metade do caminho.
E aí, quando eu voltar pro meu lugar, quem é tu? O que tu fez pra ti? Quando ele chega lá no terceiro ponto de novo, ele vai fazer outra quadratura com o lugar dele. Mais 7 anos. E aí ele vai ter os últimos 7 anos pra voltar pro lugar original dele, que aí é aquela chamada de bola, assim, ou não tem mais conversa, né? E como eu falei, o Saturno na 12, quando ele chega lá e faz aquela dissolução, pra mim foi muito intenso, porque eu tenho Saturno na 12. Eu não tive fuga desse lugar, era isso aí que eu precisava viver, e foi o que eu vivi, né? Sem nem saber nada de astrologia. Então, que importante é a gente ter essa consciência, porque, primeiro, a gente não tem como prever o que vai acontecer enquanto eventos, né? Mas a gente consegue saber aí qual área da vida que vai ser ativada e consegue fazer as movimentações para tentar ser mais nós, sabe? Cuidar o nosso valor pessoal, cuidar quem a gente é dentro daquela área da vida, porque quanto mais organizado a gente tá, Saturno vai sendo um professor melhor, com menos sofrimento. Porque é isso, assim, se ele chegar lá e ele vê que aquela área da vida tá organizada, lembrando, o organizado não é pra fora, o organizado é pra dentro, né? Tá de acordo com a nossa ética interna, com os nossos valores internos, com o que a gente acredita na nossa vida, ele passa melhor, ele vai passando ali e vai dizendo, tá tudo bem, tranquilo. E eu vi, por exemplo, assim, esse ano, Saturno fez trânsito em cima da minha casa 3. Como foi importante pra mim esse trânsito de Saturno na casa 3, que é a área da comunicação, né? E eu fiquei vendo como esse ano essa questão da comunicação pra mim foi muito importante. Eu saber como eu falo, sobre o que eu falo. E eu tive um ano, digamos assim, aqui no Instagram mesmo, bem restrito. Eu não apareci muito, eu não fiz muitas lives. Eu fiz as lives assim mais com relação aos cursos, mas com relação a conteúdo e coisa, eu me limitei muito. E foi um processo muito inconsciente, tá, gente? Eu não foi uma coisa assim, vou fazer porque Saturno está aqui, não. Mas eu restringi a minha comunicação, questionei muito as coisas que eu penso, que eu estudo, que eu falo. E isso foi um trabalho do ano todo e do ano passado também. Então é muito interessante, conforme ele vai saindo desse lugar de desconforto que ele nos deixou, o quão mais pronta agora eu me sinto para poder falar sobre as coisas que eu acredito, que eu acho importante. Ele traz realmente esse lugar de nos colocar com o nosso valor e com a nossa verdade. O universo é perfeito, é isso aí. Teu Saturno tá na 1, Valéria. É esse momento de renascimento, né? De tu ser uma nova Valéria, né? E olhar para aquela Valéria de X anos atrás e dizer assim, meu Deus, quem é essa pessoa? E é um desejo interno de nunca querer voltar a ser aquilo. Aquilo ali foi um capítulo da história que encerrou. E aí tu abriu uma outra página do livro e dizer, é daqui pra frente, né? Que é o nosso Saturnão na 1. Certo, meus amores? 1h30, fiz em menos tempo que eu imaginei. Quero saber o que acharam, se entenderam, se vão ficar aí se questionando, que essa é a questão, né? Vocês ficarem olhando pra essa lista de coisas e verem como elas estão muito alinhadinhas com os movimentos de Saturno. É impressionante. Impressionante. Ele realmente faz uma auditoria nas áreas da vida que ele tá batendo. Lembrem das temáticas da casa que eu coloquei, tá? Porque isso é o que vai ser perfeito, assim, pra vocês. Tudo na vida, Saturno no ascendente. Me sinto viva pela primeira vez em anos. É a mesma sensação que eu tive, Marcelo. Quando meu Saturno tava na casa 1, era essa sensação de ser imbatível. De saber quem a gente é. De, tipo, dar uma sensação de, tipo assim, cara, eu sei quem eu sou. E isso aqui ninguém tira. Eu posso não ser várias coisas. Eu sei tudo que eu não sou. Eu sei tudo que os outros falaram que eu era, mas que eu não sou. E isso é meu. E foi uma conquista minha. É um Saturno na 1. É isso. Então, Amanda, Saturno na 12 é esse momento realmente de dissolução do eu, viu? E não adianta a gente se esforçar pra querer construir muita coisa, fazer muita coisa, muita loucura, porque não é momento pra isso, tá? Esse é o momento Saturno 1. É impressionante, gente. Eu espero realmente que vocês... como sou leiga em astrologia. Mas, Márcia, tu conseguiu entender as coisas que eu expliquei? Tu tava desde o início da live e conseguiu entender? Porque quem pegou do meio pro fim da live não deve ter entendido nada, mas tá tudo bem.
Mas eu expliquei desde o inicinho tudo, o que são as casas, o que são os signos, o que são os trânsitos, tá tudo explicado, tá? Eu vou botar essa live no Instagram, vou botar no YouTube também, vocês podem rever quantas vezes quiserem, pegar de novo as datas e questionar. Agora, uma última coisa, tá? Importante. Eu falei desse negócio do a cada 7 anos, é legal de vocês analisarem, tá? Os trânsitos de quadratura e oposição a cada 7 anos. Agora, uma coisa importante. Vocês tiveram essa informação super valiosa sobre a vida de vocês, né? Sobre as temáticas da vida de vocês que Saturno agiu, o quanto esse script estava ali o tempo todo, né? E que agora vocês tiveram acesso a ele. E com isso, eu quero pedir uma coisa para vocês, que é respeito e ética. Não saiam por aí fazendo isso com as outras pessoas, tá? Não peguem o mapa das pessoas e saiam tararararararará, a não ser que as pessoas queiram, que elas falem com todas as palavras para vocês, que elas querem ter essa informação, que elas querem ter esse conhecimento. Não é porque a gente sabe uma coisa que a gente tem que impor essa coisa nas outras pessoas. Deixem as pessoas que têm vontade de ter essa informação acessarem ela, tá? Porque senão, isso é uma questão de consciência, tá, gente? Não é todo mundo que tá pronto para receber essa consciência. Às vezes as pessoas não estão prontas. Às vezes elas têm a sensação de que a vida delas perde o controle, de que elas não conseguem fazer nada. Depende. E não é nosso papel invadir a vida dos outros, o livre-arbítrio dos outros, pegar o mapa dos outros e sair reconhecendo Saturno na vida dos outros. Não façam isso, tá? Se vocês fizeram isso no mapa de vocês, sejam gratos por isso. Vocês podem comentar com alguém como foi, tarará, contar da experiência de vocês. Se a pessoa quiser, vocês ajudem ela, tá? Ou mandem a live, ou ajudem com as datas e tudo. Mas não façam isso, não invadam a privacidade, o livre-arbítrio, a ética dos outros, a vida dos outros, entregando consciência que as pessoas às vezes não estão prontas pra ter, tá? Era o meu último pedido pra gente poder... exato, a gente já tem BO demais pra lidar, exatamente. Tá bem? Estou muito grata por ter todas e todos aqui, né? Essa questão, tipo, a gente aqui no dia 25 de dezembro. Ai, só vocês mesmo, tá? Muito obrigada, eu amo cada um. Eu sei o quanto vocês confiam, né, nas informações que eu passo e eu sou muito, muito, muito grata por isso, tá? Eu honro, respeito cada um de vocês que tá aqui. Sei que vão ter as pessoas que vão ver depois a live. Estejam comigo amanhã, a gente vai falar sobre as energias de 2022, amanhã. Tudo, numerologia, tarô, astrologia, vai ter tudo. E aí vocês conseguem se alinhar também para esse próximo ano, já sabendo onde Saturno vai bater na vida de vocês, tá? Vai bater literalmente. Muito obrigada. Gratidão, Lid. Tás aí, que amor. Gente, foi um prazer ter vocês aqui, tá bom? Até amanhã. Nos falamos, tá? Beijinhos.